Olá, amigos, olá, amigas da República dos Santos. Depois de um longo e tenebroso inverno, estou de volta aqui hoje para comentar uma boa vitória do Santos junto sobre o Atlético Paranaense. Eu fiquei aí umas 3 semanas, coincidentemente, três rodadas aí que o Santos perdeu, mas eu tive problemas sérios de informática aqui com o meu computador, por isso que eu acabei não comentando esses três últimos jogos do Santos. Por sorte, o computador voltou e as vitórias do Santos voltaram. Ontem à noite na Vila Belmiro, o Santos conseguiu uma boa vitória de 2-0 sobre o Atlético Paranaense, que não veio com a sua força total, mas é um time muito bem estruturado pelo vitorioso Filipão, né? E não é à toa que é um time que está nas finais na final da Libertadores, né? Bem como está nas cabeças do Campeonato Brasileiro e além de possuir um belo elenco, um belo time, tem um belo elenco, porque tem substitutos à altura. Não me parecia que o Atlético ontem viesse com o intuito de ganhar, mas conseguiu, como sempre, por ser um time tecnicamente muito bem montado e muito bem distribuído em Santos, né, em campo, conseguiu criar dificuldades para o Santos, não tantos quanto talvez pudesse acontecer se fosse o time principal, mas pelo menos teve algumas chances, algumas delas que pararam na mão do goleiro João Paulo. O Santos fez algumas modificações, o técnico Orlando Ribeiro, e isso deixou a torcida do Peixe feliz. E quando eu pego esse peixe, box do Santista. Mas principalmente por tirar na mudança o técnico conseguiu tirar um ponto que estava me parecendo nevrálgico no Santos, além do meio de campo, que era o Madison na lateral direita. O Madison é ruim? Não, mas é um jogador que tem muitas limitações e não passa no meio de campo, pressionado para atacar, acaba muitas vezes facilitando na defesa, o que gera uma situação que vários gols que levaram o Santos à derrota aconteceram nas costas dele e a torcida já estava impaciente. E quando chega nesse tipo de movimento, é melhor tirar, porque senão você queima o jogador de vez. Se ele acaba tentando muitas vezes provar uma capacidade técnica que ele não tem para calar a boca da torcida e aí comete mais erros, né? Mas o que foi de bom foi que esse Natan, para mim, sinceramente, é muito melhor jogador que o Madison. É um cara que tem técnica, tem drible, pode ser utilizado como uma peça ofensiva, muito mais ofensiva na lateral direita, porque tem drible, tem chute para gol. Mostrou várias vezes quando ficou cara a cara num duelo com os jogadores do time do Atlético, dribla com facilidade na corrida, tem força e pelo menos na defesa não deixou, não comprometeu. Claro que quando a gente tem um jogador que começa a ir muito para frente, a tendência é ele lá atrás cometer erros. Mas não foi o caso ontem não. Outra coisa que foi lamentável ontem foi a contusão do Michael logo aos 14, 15 minutos do primeiro tempo. Michael que estava bem, saiu até chorando de campo, porque o jogador se trata, faz aquecimento, faz alongamento e se machucar logo no começo do jogo realmente é muito triste. O Luiz Felipe entrou, não comprometeu, juntamente com o Bauer fizeram uma boa partida. E o Felipe Jonathan, ele se tornou ontem, para mim, uma grande válvula de escape da defesa do Santos. O Santos chegar no ataque através dele, já que o meio do campo de Santos, com Camacho e Zanochello, criou muito pouco. O próprio Sanches também teria que apresentar mais futebol, mas ele não parece ter o mesmo pique, a mesma velocidade. Mas mesmo assim, o Santos, aos 35 minutos, depois de algumas boas tentativas, conseguiu felizmente, com um ataque formado com o Luan, o Marcos Leonardo e o Ângelo, o Luan mais flutuando ali do que propriamente jogando aberto, mas no belo centro do Felipe Jonathan, o Luan acertou uma sensacional cabeçada que encobriu o goleiro e entrou no ângulo. Um bonito gol que possa lhe gerar autoconfiança. O Luan não foi
o suprassumo do suprassumo, mas o gol foi muito bonito, pode mudar até os aspectos na postura dele dentro de campo. E o Santos terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0, com pouquíssimos sustos do time do Atlético Paranaense, que pouco conseguiu indo à frente. No segundo tempo, já com o Atlético tentando reverter a situação, afinal de contas perdia e derrota não é bom para ninguém, né? O Atlético mudou de postura, deixou de ser um time mais defensivo e as mudanças do Filipão acabaram jogando o time para frente, mudando basicamente todo o aspecto do jogo, né? E isso fez com que a torcida do Santos ficasse um pouco preocupada, porque a derrota, uma vitória ontem era muito importante, né? Até para sair daquela área da zona de rebaixamento ali. E quando a torcida fica preocupada, eu fico com fome. Aí sabe o que eu faço? Rota nordestina. Ligo lá e o Gabriel me manda cada coisa, dá uma olhada. Delícia, né? Mas no segundo tempo, o Atlético, como eu estava comentando, veio para frente, tentando pressionar o Santos quase que de todas as maneiras. Teve mais posse de bola e tudo, o Santos passou a jogar no contra-ataque, criou algumas situações, porque depois entrou... Eu não entendi muito bem a substituição do Sanches pelo Sandri, porque eu acho que é uma substituição que chama o time adversário. O Lucas Braga entrou no lugar do Camacho, primeiramente. Uma substituição meio estranha. Tirar alguém de meio de campo, botar... Ele puxou o Luan um pouco mais para trás e mandou o Lucas Braga ficar na frente, talvez para puxar os contra-ataques. E nessa situação, o Lucas Braga acabou perdendo um gol quase que cara a cara. Depois o Marcos Leonardo. Teve algumas situações onde o Atlético batia, mas quem criava as grandes chances eram o Santos. Continuou assim até os 35, a entrada também do Lucas Barbosa, que entrou no lugar do Luan, que saiu aplaudido pela torcida, satisfeita com o gol que ele tinha feito. E o Atlético continuou batendo, tentando de todas as maneiras, mas sendo muito pouco ofensivo. Só uma jogada lá que o João Paulo fez uma excelente defesa e depois no rebote, um chute de longe, o João Paulo defendeu novamente. E no final do jogo, num desses contra-ataques, onde o Lucas Barbosa puxou a jogada pela esquerda, ele centrou e num bate-rebate, numa confusão lá do Marcos Leonardo, o zagueiro do Atlético Paranaense conseguiu tirar a bola, mas a bola já tinha passado ali uns 10 ou 15 centímetros, o juiz confirmou o gol e isso decretou a vitória de 2-0 do Santos sobre o Atlético Paranaense. Uma vitória que deu uma tranquilidade muito boa, uma vitória que mostra que o time pode chegar um pouquinho mais à frente. Obviamente, vamos ver os outros jogos, como se o time vai continuar nessa formação. Alguns atletas como o Natan ontem, para mim, se destacarem, mudam para mim o aspecto do time. Eu acho que é um jogador que pode ser muito utilizado ofensivamente, mostrou que tem técnica. O Luan, com o seu gol, talvez consiga criar um pouco mais de autoconfiança e isso seja bom para o time, né? Porque aquele ponto nevrálgico do meio campo ali, com dificuldade de criação, anda deixando a desejar. E mas queira ou não queira, a torcida saiu feliz com o 2-0. E quando a torcida fica feliz, olha lá onde eles vão. Nosso Bar History. Olha que beleza. A melhor casa de música ao vivo da Baixada Santista, sem discussão, nem tem discussão. Mas é isso, o Santos agora continua até o final do ano só jogando o Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Inter lá, vai ser uma paulada, porque é um jogo difícil, o Inter está brigando pelo título contra o Palmeiras, está certo que é uma certa distância, mas queira ou não queira, está brigando com o Palmeiras, e o Inter lá nunca é um jogo fácil de se ganhar. Mas vamos torcer para que o Peixe consiga uma boa vitória, ou até um empate lá, não seria ruim, e faça pelo menos um bom jogo, porque é para a autoconfiança do time se restabelecer
e nos jogos da Vila matar os adversários. Quem sabe a gente ainda brigue por uma vaga na Libertadores. É isso aí, eu sou o Ricardo Pérez, você esteve na República dos Santos, participe, deixe seu comentário aí embaixo, sem briga, sem discussão, como eu sempre falo, o futebol é a coisa mais importante das que não tem importância nenhuma. E se Deus quiser, semana que vem estarei aqui de novo comentando Santos e Internacional. Grande abraço!